Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, nós trazemos informações para o seu conhecimento, para o seu crescimento. E se você quiser participar do podcast da Escola de Negócios, entre em contato conosco, venha contar a sua história aqui. Hoje eu recebo um convidado muito especial. Ele é o pai do João, marido da Júlia e é um grande artista das tatuagens. Eu sou suspeita para falar porque eu sou muito admiradora, muito fã do trabalho dele. Estou aqui com o Felipe Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. Muito que bom que dessa vez deu certo, né? Deu certo, deu legal, certo. Legal, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, Fê. Fê, como tudo começou? Porque acho que as pessoas que nos assistem, nos acompanham, que sabem que a gente traz histórias de empreendedorismo e você é um empreendedor, apesar de ser um artista, é um empreendedor no mundo da arte e da tatuagem. E como que começou, Felipe? Como que a arte te encontrou? Tá. Hoje em dia você tem que ser os dois, cara, né? É empreendedor, artista. Cara, a arte me encontrou desde pequeno, para falar a verdade. Eu sempre fui uma criança que desenhava, gostava de música. Comecei a desenhar, era bem pequenininho. E sempre tive prazer de fazer isso, né? Sempre gostei muito. Por muito tempo eu tocava guitarra, queria ser músico, né? Adolescente, ali naquela época era o auge. Mas eu sempre fui desenhando pelos cantos, assim, né? Nunca saiu de mim essa coisa de desenhar. E conforme foi ficando mais velho, eu fui desenhando e já tinha algumas tatuagens, eu gostava desde novo. E todo mundo me perguntava, você vai ser tatuador? Por que você não faz tatuagem? E eu sempre, acho que não, quero fazer outras coisas e tal. Mas a tatuagem me encontrou, essa que é a verdade, né? Não fui eu que encontrei ela, cara. Por uma obra do acaso, eu fui trabalhar num estúdio de tatuagem. Na época, eu não queria ser tatuador ainda, eu queria trabalhar com ilustração. Já era desenho, né? Mas ainda não era tatuagem. Eu achava a tatuagem muito, muito íntimo, né? Muito íntimo. Entender coisa pessoas, do contato, né? Essa coisa. E eu acabei comprando um kit de tatu só porque eu tinha saído do emprego, queria ver se fazia algum dinheiro e, sabe, foi alguma coisa que estava disponível ali para mim na hora. E eu percebi uma coisa muito importante quando eu fiz a primeira tatuagem, que eu era muito ruim naquilo. Você era muito... Sabe? Apesar de desenhar, a tatuagem não era só o desenho, né? Era muito difícil fazer aquilo na pele. E acho que o que me pegou foi essa questão de querer fazer melhor, de estudar e, sabe, esse network que eu fui fazendo com algumas pessoas que eu já conhecia, algumas pessoas que eu fui conhecendo no meio do caminho. E aquela coisa de estar aprendendo, absorvendo, vivendo a tatuagem foi me pegando, sabe? Olha, foi me que pegando. interessante. Mas antes você tinha trabalhado em outras áreas. Eu fui vendedor, né? Muitos anos da minha vida. Vendedor de loja, trabalhei muito tempo nisso. Nossa, era outro nível de público, de relacionamento. Com certeza. Mas foi bom, é uma coisa que reflete comigo até hoje, assim, nas coisas que eu faço. Eu virei vendedor porque eu era muito tímido, sabia? E foi uma maneira que eu achei de tentar trabalhar aquilo. Quebrar as barreiras da comunicação. Até hoje eu sou tímido, mas hoje em dia eu consigo falar com as pessoas. Eu consigo estar aqui hoje conversando com você por causa disso. Que bom, Mas eu era muito tímido. E fui melhorando isso por causa do... Me botei numa situação, né, que eu tinha que ter esse contato eu vou com as quebrar pessoas, essa barreira. Eu acho que foi muito isso, né? A questão da tatuagem também. É aquela coisa do desafio, de fazer alguma coisa que eu ainda não sei fazer, mas eu quero fazer, então vamos lá. Isso. Ô, Fê, essa parte da autocrítica, né? Quando você olhou assim e falou assim, poxa, eu consigo pegar uma caneta e mandar bem, mas na pele... Como é que foi isso, assim? Então, esse caminho aí, você teve algumas peles aí? Tive bastante. Alguns amigos, tatuou os amigos, sim, essa coisa sim. toda. Como é que foi essa jornada até você ir definindo os estilos que você queria trabalhar? Cara, a questão de estilo, acho que é a parte mais complicada. Foi um longo período aí. Quando eu comecei, eu queria fazer old school. Eu acho que... Muita gente que começa a tatuagem ou quer fazer realismo, acho uma coisa mais moderna hoje em dia. Mas na minha época era muito normal você fazer old school, cara. Era muito comum você gostar do old, né? Que é um estilo mais clássico. Então eu precisava muito fazer aquilo. Fui tatuando alguns amigos meus. O pessoal confia bastante quando você começa a fazer tatuagem. O pessoal, tá fazendo, vamos lá. Dá uma vamos fazer. força, né? Vamos dar uma força. O pessoal gosta. E fui tentando, né? Fazer os meus desenhos.
Fui estudando, copiando uma coisa aqui, tentando fazer do meu jeito ali. E foi rolando. É muito difícil você fazer uma coisa só quando você está começando. É muito difícil você fazer o que você quer. Ainda mais quando você está dependendo de ganhar dinheiro. Sim. Você vai pegando o que aparece ali para você e você vai tentando fazer o melhor com aquilo. Aí a pessoa te pede uma borboleta, metade onça, metade flor. Você tem que fazer. Você vai negando só o que você acha que é muito absurdo. Bizarro, É muito absurdo. Mas você vai fazendo, cara. Você vai fazendo. E foi acontecendo. Aos poucos você vai descobrindo outras coisas. Eu lembro que na época eu conheci o New Tradicional, que ele é quase que uma evolução do Old School, né? Ele tem muitas coisas do Old School, mas ele já vai abraçando outras paradas. Ele vem muito da arte nouveau, né? E outras coisas. Eu vi que me trazia mais possibilidade artística, fazer mais coisas um pouco mais diferentes ali. E aí eu fui tentando fazer isso. Passei muitos anos da minha vida tentando me ficar no tradicional. Eu acho que eu tenho um trabalho aí que tá um pouco recente. Isso, acho que o primeiro que tá aí, se você puder mostrar. Isso. Esse aí é um new tradicional. Esse aí eu fiz da minha esposa. É um trabalho até que recente. Sempre gostei muito do estilo, eu gosto até hoje. Mas, aos poucos, eu fui me especializando muito em fazer diversos estilos de traço. Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade no começo, eu fui aperfeiçoando ao longo do caminho, né? Ótimo. E hoje em dia eu trabalho muito com traço fino, traço grosso também quando precisa, mas eu trabalho muito no que o pessoal chama de fine line, trabalhos um pouco mais comerciais, mas eu tô me dedicando bastante no floral no momento. Tem floral aí? Vamos ver se se você tem. Passar algumas fotos, passa mais uma. Olha, o traço fino. Já volto para essa, passa mais uma. Isso. Se você passar mais uma, acho que tem uma outra. Essa também não, mais uma. Mais uma. Essa é um floral, né? Olha que lindo. Já é um traço um pouco mais delicado. E é interessante que, tipo, dá para fazer até um fechamento de braço, mas fica muito delicado, Eu muito percebi lindo. que isso me trazia muita possibilidade de fazer outras coisas, né? Sim. O pessoal acha que muito que fine line é só escritinha, desenho, mas eu fui percebendo que eu conseguia fazer outras coisas um pouco mais trabalhadas, um pouco maiores nesse estilo. E também eu vou tentando adaptar, né? As coisas que eu faço. Como eu já tenho quase 9 anos aí de carreira, eu aprendi muita coisa e fui aperfeiçoando muita coisa. Então, eu acabo misturando um pouquinho das coisas que eu sei, né? Isso. E vou montando uma coisa minha. Vamos voltar um pouquinho, Vitor, por favor, na coruja. Vamos lá naquela coruja. Muito. Consegue aí? Beleza. Então, e aí, hoje, como que os seus clientes, assim, nesses 9 anos, você construiu uma carreira de sucesso e já tem uma carteira de clientes, né? Essa aqui, ó. Coruja, né? A coruja. Que olha a quantidade de detalhes, né? Sombreamento, pontilhismo. Olha esse brilho aqui, né? A sombra, tudo. E levou tempo, né? Levou tempo, cara, levou estudo. Esse desenho era um desenho meu, na verdade, não foi pedido de cliente. Eu comecei, ele era uma corujinha pequenininha, sabe? Não era pra nem fechar o braço. E ela foi crescendo um pouco. E eu fui montando ela. Cara, na verdade era um desenho que eu tinha largado. Eu fiz um pouquinho, aí larguei, aí fui mexendo mais um pouquinho. Eu fiquei quase um ano desenhando isso aí, sabe? Nem precisava de um ano, mas eu fui largando e voltava, largava e voltava. E aí chegou uma hora que eu fui gostando, eu fui falando, tá ficando legal. E, sabe, você vai... vou tentar fazer um pouco maior, vou tentar fazer um encaixe aqui e tal. Isso, vou adaptar. E aí vem alguém, abraça e fala, não, eu quero fazer. Você fica feliz, né? Você fala, nossa, é minha arte, né? A pessoa tá pagando pra fazer aquilo que eu quero fazer, né? Aquilo que uma arte minha, né? Isso. E, pô, essa daí a gente fez em 2 dias. Caramba, a gente fez em 2 dias seguidos. 2 dias? A cabeça aqui no primeiro e no segundo dia a gente vem pra terminar outra asa. Olha, que interessante. É um desafio também, assim, né, Felipe? Você pegar esse trabalho, você fala assim, não, eu tenho conhecimento, eu tenho as ferramentas, né? Esse daí eu digo que ele é uma mistura assim, é um resultado do meu trabalho nesses últimos anos, sabe? De tudo que eu fui aprendendo, fui podendo colocar ali. Muito bom. Aí tem umas costas também, né? Tem, é da mesma pessoa. Costas. Da mesma pessoa? Eu mostrei a coruja, ela falou, tá, eu quero fazer a coruja, eu quero fazer as costas também. As costas, Aí eu falei, tá bom, a gente vai fazer as costas também. Gente, e esse trabalho levou quanto tempo? Cara, esse trabalho eu vou terminar ele ainda.
Aqui Ainda você vê tá que em ainda não está fase. finalizado. A gente vai fazer um fundo aqui ainda semana que vem. Olha, Mas já foram 7 sessões já. caramba. Foi um trabalho que a cliente me deu bastante espaço para criar. Isso. Eu improvisei muito nesse trabalho. A maior parte dele eu fui fazendo ali na hora. Primeiro eu fiz uma estrutura no freehand, né, que seria desenhar direto na pele com a caneta. Aí eu fui finalizando depois no iPad e a gente foi fazendo, cara. Primeiro a gente riscou tudo, não tinha feito fundo ainda e fomos fazendo por partes, né? Como a gente não estava com pressa de terminar, a gente tive bastante tempo para trabalhar nos detalhes dela e tal. Isso. A gente foi fazendo aos pouquinhos, cara. E agora falta só o finalzinho aqui Que de bom. baixo. E é bom quando o cliente abraça, né, a ideia e Pô, é constrói muito bom. junto com você. Também tem clientes rebeldes, né? Eu lembro que Tem. eu era uma cliente rebelde, aquela que não passava pomada, não se cuidava, É né? importante, é uma coisa muito importante se fazer. Cada um fazia a sua parte Sim, também, sim. né, Fê? Porque você está mexendo, como você falou no começo, né? Aquela coisa é uma coisa muito próxima, né? Uma coisa Sim, sim. muito íntima, né? Você está ali tocando na pessoa, na pele da pessoa, tudo. E assim, essa parte, Fê, toda a mudança que teve aí em termos até de pandemia, de saúde, todos esses cuidados, aí hoje você passa essa conscientização para os seus clientes, gente, olha, a gente tem que se cuidar, como é Sim, que é? sim. Cara, hoje em dia é um pouco mais simples do que antigamente até, porque acho que com o tempo você vai vendo o que realmente funciona e o que não funciona. E alguns mitos vão caindo por terra e tal. Hoje em dia eu falo pro pessoal tomar mais cuidado em não pegar sol, tomar cuidado para não mexer numa sujeira, vai mexer num quarto sujo, vai mexer num lixo, gente. Coloca um plástico, protege ela, lava bem. E hidratar, sabe? Hidratar. Praia também, piscina, essas coisas regaça que você pode acabar pegando uma infecção. Mas as pessoas estão mais conscientes depois de tudo que a gente passou. Então sim, acho que todo mundo tá um pouco mais se cuidando mais, né? Depois da pandemia. Ô, Fê, outra questão. Com relação a gente viu essa tatuagem agora cheia de arquétipos, né? Sim. Então, as pessoas vêm muito te perguntar sobre simbologias, ou elas vêm, de repente, fazer, eu quero fazer uma coisa e ela não sabe ao certo. Por exemplo, eu lembro que teve um tempo que uma moça falou assim para mim, eu gosto muito daquela tatuagem da leoa com os filhos. Na verdade, era um leão, né? A leoa não tem juba, às vezes tem que ter estoque, Tem essas coisas também que você, às vezes, tem que dar uma orientação para a pessoa sobre o peso daquela tatuagem, digamos assim, os elementos. Mas faz parte, cara. O público não tem obrigação nenhuma de saber as coisas que eu sei, né? A pessoa não trabalha com isso, quem trabalha com isso sou eu. Sim. Então, sim, às vezes você precisa dar um toque, você vê que é um leão, não uma leoa, você fala, vai ficar mais legal se você fazer uma leoa. Ou então... digamos assim, uma letra que não fique boa, você tenta direcionar a pessoa para uma fonte melhor, ou um desenho que não vai ficar bom, a gente tenta melhorar. Tudo que chega para mim, eu tento fazer um pouco melhor. Hoje em dia é um pouco mais fácil, porque o pessoal confia mais no meu trabalho hoje em dia. Dificilmente vai chegar alguém que quer alguma coisa muito... cara, desse jeito e acabou. Até porque já viu o seu portfólio também. Sim, o pessoal confia bastante, cara. Ainda mais quando você se vende como artista, né? E eu acho legal. Eu percebo que os tatuadores que eu gostaria de fazer tatuagem, eles têm aquela coisa de, tipo, eu quero uma arte dele. Não é questão de preço, não é questão de nada. É questão que é a arte dele que me agrada. Então, eu quero fazer com ele, sabe? Então, eu tento entregar a mesma coisa para meus clientes. Eu penso, eu preciso ser assim com as pessoas que me veem também, sabe? Elas têm que ver e falar, não, eu gosto do traço dele, do jeito que ele faz, então... E, sabe, cada vez mais isso está acontecendo na minha vida. Isso é muito gostoso de ver, sabe? As pessoas vão confiando. Né? É o resultado. É o resultado. É muito trabalho. E assim, Fê, com relação aos desafios, o que você acha assim que hoje em dia seria mais desafiador, ou que você fala assim, uma das coisas que eu passei no começo, que foi punk, mas hoje eu tiraria de letra? Muita coisa, cara. Muita coisa. Quando você começa, você tá... Ainda mais antigamente, cara. Hoje em dia é mais fácil, tem muito curso e tal, mas antigamente era muito na raça. E você vai meio que se enfiando nos estúdios de tatuagem por aí para tentar pegar alguma coisa. Tive muita sorte, cara. Eu tive muita sorte, porque eu tinha amigo que já estava tatuando e eu tive amigos... Como eu já tinha tatuagem e amigos com tatuagens, então sempre ia junto em algum estúdio, conhecia a gente, sabe? E você vai pegando alguma coisa. Hoje em dia, eu tenho muita facilidade com quase tudo que eu tinha dificuldade antigamente, cara.
Antigamente era difícil fazer um traço, era difícil tudo. Mas tem muito improviso ali na tatuagem, né, cara? O tatuador tem que saber improvisar muito, cara. Tem que saber improvisar muito. É um fio que quebra, é uma máquina que para de funcionar, é uma agulha que estoura, sei lá. Né? Você tem que ir se virando, sabe? Você tem que ir se virando. E os materiais também, né? O material melhorou muito também, né? O maquinário, a tecnologia das agulhas, tudo mudou demais, cara. Antigamente era muito diferente. A máquina era muito mais pesada, tremia muito. Hoje em dia a maquininha ela quase não vibra. E é maravilhoso, cara. É legal quem faz também com os maquinários mais antigos, máquinas de bobina. Pô, tem respeito pra caramba. Eu vim dessa escola, tá ligado? E pra mim isso é maravilhoso. Eu gosto disso até hoje. Mas eu gosto também da facilidade, né? Da evolução que as coisas têm tomado. Eu acho que é bom. Acho que é bom. Até certo ponto é bom. É isso. Ô, Fê, nós somos um podcast, né? O nome mesmo diz Escola de Negócios. Então, a gente vem com esse intuito também de ensinar um pouco para as pessoas, né? A gente já teve pessoas aqui que empreendem na barbearia, na dança, ou seja, nas mais diversas áreas. E como empreendedor, Fê, conta pra gente, assim, poxa, eu tenho que entregar um trabalho artístico, né? Eu estou no mundo das ideias, eu estou no mundo da criatividade, mas eu tenho que pagar minhas contas. Como é que é para você assim gerenciar essa parte e o que você ensina, né, para as pessoas com relação a isso? A verdade é que eu tenho muita dificuldade com isso ainda, cara. Quem me conhece sabe que eu sou muito autofocado nas coisas que eu tô fazendo, assim, na questão de arte. Eu tenho muito problema com questão de cuidar de dinheiro, né? Quem me ajudou muito e tem me ajudado bastante é minha esposa. Minha mulher, ela já é mais... o pé mais no chão, então ela vai me ajudando nisso, sabe? Mas você vai vendo a necessidade de você aprender a trabalhar com isso. Tem muita necessidade disso, ainda mais quanto mais você cresce, sabe? Quando você é novo e tá ali só no meio de um monte de amigo, assim, tudo é brincadeira, né? O problema é quando você vai crescendo, as coisas vão ficando maiores, você vai tendo mais responsabilidade. E aí você vai vendo que você realmente precisa tomar cuidado do seu dinheiro, com o que você gasta. Você vai querendo ter coisas melhores também para você trabalhar. Você já não vai querer uma agulha X, você vai querer uma agulha melhor, você vai querer uma máquina melhor. Você vai criando esses hábitos, sabe? Que te ajudam no meio do caminho. Então, se você não tem uma administração, se você não tem um foco ali no seu profissional, você cai por terra, cara. Ainda mais hoje em dia, que, como eu falei lá no começo, a tatuagem, ela não é só mais você fazer o desenho e já era. Antigamente, você fazia uma tatuagem, tirava uma foto que ninguém ia ver. E, sabe, a pessoa passava, o amigo via e ele ia no seu estúdio lá e... vamos fazer e tal. Tinha muito disso, né? E hoje em dia não, cara. Com o crescimento da rede social, ela é aquilo que, tipo, abre as portas para novos clientes, sabe? O pessoal vem muito pelo Instagram, hoje em dia tem o TikTok e tal. Então, a maneira que você se apresenta é muito importante. É muito importante. E essa tatuagem de João? Conta pra gente aí como é ser pai também, artista e pai. Desafio. É um desafio, né? Desafio. Mas é muito delicioso isso, cara, né? O João, ele é minha vida, né? A gente tava conversando agora há pouco, ele é o protagonista da história, da casa, da família toda, né? É engraçado, né? O menino chegou e já tomou conta do espaço. E fez todas as coisas ganharem um sentido maior, né? Com certeza, cara. Você vai pensando muito mais nele, às vezes, do que em você, sabe? É demais, cara. Paternidade é demais. Você só sabe depois que você vira, sabe? Você não imagina como é que é, até o moleque nascer. Eu acho que a mãe, ela ainda tem aquele contato dentro da barriga, né? Quando tá grávida e tal. Já tem uma prévia ali, uma preparação, né? Eu acho que eu, como pai, minha preocupação ali na hora era só, tipo, preciso trabalhar e ganhar dinheiro pra sustentar a minha família, sabe? E que nem a gente falou agora, né? A gente tem que crescer profissionalmente, né? E, com certeza, ter um filho é aquele boom que você precisa que você fala, não, agora eu faço acontecer ou não faço. E é muito desafiador, cara, porque o tempo fica muito curto. Muito curto. O tempo fica muito curto. Porque, por exemplo, fazer uma arte, que, né, você vai ter um tempo que antes, quando você estava ali...
Tava disponível. Você é Vamos virar à noite, tatuando. É no sábado, sábado, é no domingo. E outra, você tem muito mais tempo para ficar pensando nas suas coisas, né? No que você quer desenhar, até nos seus problemas, né? Você tem mais tempo para ficar pensando nos seus problemas, né? Hoje em dia você não tem tempo para pensar nos problemas, você tem que pensar na solução. É só solução. Né? Mas isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente fica naquela... A gente fica... Sei lá, a gente tá muito frustrado com o que a gente tá fazendo, com a profissão, sabe? Você não tem mais tempo para isso. Hoje em dia você tem que dar resultado, cara. Você tem que dar resultado. Mas é gostoso demais. O menino, ele... Sabe, a criança, ela mantém a gente no agora. A gente fica muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, é o mundo, é aquecimento global, é preço das coisas, é o trabalho. Nossa, não tem um trabalho marcado, tem um trabalho, sabe, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. A criança não, cara, ela tá focada na massinha dela ali na hora e ela vai te chamar pra brincar junto e você tem que estar lá, cara. Tá lá e ativa também a sua criatividade, de certo modo. A gente volta a ser criança, cara. A gente volta a ser criança. A criança, ela tem um olhar do mundo muito diferente, né? E... Meu filho assiste muitos desenhos que eu assistia quando era criança, sabe? Ele não... Tem muita coisa nova também. Gosta de Naruto? Gosta? Cara, ele gosta tipo de Gloob Gloob, ele tá assistindo. Não sei se você lembra do Gloob Gloob, mas era muito antigo, sabe? Antigo. Castelo Rá-Tim-Bum, a gente foi na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, ele adorou. E a gente viu o Hélio Zinski, né? Hélio Zinski, né? Eu não sei nem falar o nome do cara, mas ele é o cara que faz as músicas da cultura. E o João, ele adora as músicas dele até hoje, que ele tem um canal no YouTube. E a gente foi ver o show dele, a gente foi ver a exposição do Castelo, depois a gente foi no show do cara. Então foi tipo assim, pra mim, pra Júlia, foi a dobradinha do dia, né? A gente vocês voltaram ali. E o João também adorou, porque ele gosta também, né? Então é legal você estar vivenciando a sua infância de novo, sabe? É gostoso, gostoso. Tem muita coisa boa ali. E a vida é isso, né, Fê? É a gente trabalhar, fazer o que a gente gosta, com prazer, né? Isso faz toda a diferença, né? Cara. E que dica que você dá, Fê, para quem está começando? Para uma pessoa que, de repente, fala assim, pô, eu desenho bem, eu gostaria de tatuar. Que dica que você dá para essa pessoa? Cara, eu acho que hoje em dia tem muito essa parte do profissional, de como você se apresenta na rede social, mas eu vejo que cada vez mais você ser um bom artista tá contando muito, sabe? Porque as portas da tatuagem se abriu de uma maneira que tá entrando muita gente. E ao mesmo tempo tá saindo muita gente, porque o pessoal às vezes entra achando que vai ganhar dinheiro e tá vendo que não é bem assim. E hoje em dia o que vai te destacar é você ter um diferencial, sabe? Seja na maneira que você apresenta o seu trabalho, seja na maneira de como é o seu trabalho. Porque é muito competitivo, tem muita gente fazendo, e muita gente fazendo a mesma coisa. Então, se você não faz alguma coisa diferente para chamar a atenção, fica um pouco mais difícil. Isso. E as redes sociais têm ajudado na divulgação do seu portfólio, né? Sim. Das pessoas te conhecerem, falar, pô, é com esse cara que eu quero tatuar. Cara, é muito legal. Eu lembro que a primeira barreira mental que me foi quebrada foi quando eu voltei para trabalhar nesse estúdio que eu tô agora, que eu tava trabalhando lá em Santana, e aí eu voltei para o bairro que eu moro, né? E aí uma amiga minha de escola veio fazer um orçamento, e eu assim, na minha pequenez, né? Falei, normalmente eu cobraria tanto e tal, mas como eu tô voltando, eu vou cobrar tanto. E ela virou pra mim e falou, não, eu pago o preço que você cobra pra sua tatu. Quantos que é? Eu falei, tanto. Ela falou, tá bom, tu vai fazer. E aquilo quebrou uma coisa na minha cabeça, que eu tinha muito medo de cobrar pelo meu trabalho, sabe? E isso não é certo, cara. A gente se dedica muito. E hoje em dia eu falo pro pessoal, cara, hoje em dia o dinheiro tá muito desvalorizado. Você vai trabalhar, cara, você tá fazendo um negócio na pessoa que ela vai levar pra vida. Se você não cobrar um valor justo, cara, você vai pegar um dinheiro que amanhã você vai no mercado e acabou. Acabou, Tá ligado? E a coisa da mentalidade, você vê, eu tô voltando pro bairro, então esse bairro aqui, as pessoas não evoluem, as pessoas não querem gastar dinheiro. Não era isso, era só um pretexto para cobrar mais barato, sabe? E é legal quando você quebra isso, cara. E aí, outro dia também, eu fui tatuar uma pessoa que ela mora lá em Itaim-Bibi, que é longe pra caramba. E tipo, não, mas eu gostei do seu traço, vou fazer com você. Eu falei, sabe, isso é muito satisfatório. É muito bom você ver isso, cara. Você vê que seu trabalho tá atingindo as pessoas, né? Isso que é legal. E não tem nada a ver com o ambiente, né, cara? Não tem nada a ver. Cara, tem a ver com você mesmo, né? Com o seu lado profissional, com aquilo que você construiu. O ambiente não é importante, sabe? Para você poder ter um bom atendimento, deixar a pessoa confortável. Mas o que você vai vender primeiramente é o que você faz. É o seu trabalho. É o meu trabalho. E é muito gostoso você ver a evolução. Porque
O primeiro lugar que eu trabalhei, assim, era no fundo de uma barbearia, do lado do banheiro, assim, da barbearia, tá ligado? Era um quartinho, mano. Não sei, sei lá, tinha uns 2 metros de comprimento, assim, era muito pequeno, cara. E, sabe, hoje em dia eu tô num estúdio gigante, com um monte de gente legal trabalhando do meu lado e, sabe, é gostoso você ver que você vai passando por várias coisas e você vai alcançando as coisas que você almeja. É bom demais. É muito bom, né? Fê, infelizmente, nosso tempo está acabando, tem tanta coisa legal para a gente conversar aqui, mas eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, foi demais. Né? E desejar sucesso é pleonasmo, né? Porque você já é um sucesso, eu conheço mas a gente seu trabalho. tem que chegar sempre mais longe, cara. Nunca se contente com aquilo onde você tá, cara. Você sempre pode ir um pouco mais longe. É muito gostoso você quebrar as barreiras, sabe? Você vê que você pode chegar mais longe. A gente sempre tem alguém que a gente se inspira, sabe? E a gente também consegue chegar lá. A gente não pode achar que porque a gente tá aqui numa situação tal, a gente vai ficar aqui para sempre. Não, sabe? Vai fundo, cara. Quando você tá fazendo alguma coisa para você, já meio caminho andado já, sabe? Você vai chegar em algum lugar, cara. Só vai. Só vai. Obrigada, Fê. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. E nós terminamos aqui com o podcast da Escola de Negócios. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.